Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Porque você, sendo tão grande, decidiu morar dentro de nós. Obrigado, nós não só podemos saber disso, mas perceber o Senhor, sentir o Senhor dentro de nós e ser guiado pelo Senhor em todo o tempo. Nós te agradecemos, Pai, por sendo o Senhor tão grande, o Senhor nos faz participantes das suas grandezas, Pai. E o Senhor nos abriu os olhos para ver quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, porque outrora em trevas não poderíamos ver isso, mas o Senhor nos trouxe à plena luz e nos fez compreender a sua grandeza, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, nós te damos graças. Te damos graças, Pai, por esse tempo precioso, aonde, Pai, nós nos sentamos para aprender mais de Ti, porque a Tua palavra é luz para nós, Pai. A Tua palavra ilumina os nossos caminhos. Obrigado, Pai. A Tua palavra nos revela quem verdadeiramente somos, o que verdadeiramente temos e o que podemos em Você. A Tua palavra nos mostra, Pai, as riquezas que temos em Ti, Pai. Obrigado, Pai. Nós não vamos perecer necessidade alguma, porque a Tua palavra nos enche de compreensão de tudo aquilo que Você fez em nós, para nós, e de tudo que tem feito através de nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Até vocês estão aqui. Graça e paz, queridos. Obrigado vocês. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Pode sentar um pouco. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouco da minha frustração. Quando a Vanessa disse aqui que Rosane não ia vir, que era o pastor, eu esperava um uhul. Vocês fizeram isso para o pastor Carlos Eduardo. Vocês mal conhecem o cara. O que você acha, cara? Vou congregar em Guarulhos, pai. Glória a Deus, irmãos. Brincadeiras à parte. Deus é bom, amém? Deus é bom em todo tempo. Como Vanessa já falou, a gente está hoje substituindo a irmã Rosane. Irmã Rosane, professora do Remo, uma bênção. Então não é muito fácil substituir Rosane, amém? Mas eu creio que o mesmo Espírito que guia ela é o mesmo que guia eu e você. Amém? Se eu pegasse o microfone e jogasse aí, quem pegasse ia substituir ela com a mesma maestria por conta do Espírito Santo que está dentro de você. Quantos confiam no Espírito? Amém. Vou perguntar de novo, quantos confiam no Espírito Santo? Amém. O Espírito Santo que está nela é o mesmo Espírito Santo que estava no irmão Kenneth Reagan, é o mesmo Espírito Santo que esteve no apóstolo Bud, é o mesmo Espírito Santo que esteve no apóstolo Paulo e é o mesmo, irmãos, que está operando hoje através da igreja. Amém, queridos? Então, para não perder o fio da meada, nós vamos pegar a mesma linha aí que a irmã Rosane está ensinando. Ela está falando sobre o poder de Deus, amém? Na semana passada, ela caminhou um pouco pela unção de Cristo, que Deus ungiu a Jesus. E hoje a unção que Deus deu a Jesus está sobre mim e sobre você como igreja, amém, irmãos? Você está convicto que há unção de Deus sobre a tua vida? Existe unção de Deus sobre mim e sobre você para operar tudo o que Deus quer operar nos dias de hoje. Alguém aqui já viu Deus pessoalmente, assim, presencialmente? Alguém já viu Deus? Ninguém viu Deus, né? Agora olha para o lado aí. Isso. É essa pessoa que Deus está usando nesse tempo, hoje, para operar as maravilhas dele na terra. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade no que a Rosane começou. A Rosane fechou na semana passada lendo um texto de 1 Coríntios com vocês, capítulo 12. Amém, irmãos? Ela falava, capítulo 12, versículo 8 em diante, só quero reler, para relembrarmos e daí nós continuarmos. Ela disse assim, 1 Coríntios 12, 8 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um como lhe apraz, individualmente. Amém, queridos?
Então, Rosane terminou com esse texto dizendo que o Espírito Santo nos foi dado e a cada um de nós foi dado uma porção, a cada um de nós foi entregue, foi confiado algo. Amém, irmãos? A cada um de nós foi confiado algo. Então, Deus não é Deus de confusão. Se Ele nos confiou algo, era para nós pegarmos aquele algo dele e fazermos alguma coisa com ele. Amém? Não é para nós pegarmos tudo que Deus deu e engavetar. E quando eu digo fazer alguma coisa, irmãos, primeiramente é para você viver o que Deus deu para você mesmo. Amém, irmãos? Quantos aqui creem que você tem dom de curar nas tuas mãos? Porque a Escritura diz que em nome de Jesus, aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É isso mesmo? Aleluia. Então já é tempo de você colocar pelo menos a mão na sua cabeça para a dor ir embora. Vocês estão comigo? Aleluia, mas é minha pressão. Então coloca a mão na pressão e diga, pressão, você tem que equilibrar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Voltando para o texto de Atos, capítulo de número 10, versículo 38. Quero que você observe comigo alguns pontos importantes desse texto. Diz assim, como Deus ungiu, diga ungiu. O que Deus fez quando ungiu, irmãos? Deus derramou ali uma capacidade. Na velha aliança, a unção vinha sobre os sacerdotes, sobre os reis e sobre os profetas. A unção de Deus vinha sobre os sacerdotes, reis e profetas. Qual é essa unção? A unção é uma unção que entrega um ofício, entrega alguma coisa, amém, irmãos? Entrega ali uma capacitação, é uma promoção de Deus para o povo. Você está comigo? A unção de Deus é a capacitação de Deus para o seu povo, para o povo fazer aquilo que Deus quer fazer na terra. Amém, irmãos? Então, nesse texto diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Nós estamos falando sobre o poder de Deus, amém? Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus ficou parado, sentado na sua casa de praia, assistindo o sol pela janela, enquanto ele estava cheio do poder de Deus. É isso que ele fez, não? Não, a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte. Diga, Jesus andou. Então, um ponto importante para nós nos apegarmos nesse texto, Jesus, ele não só recebeu da unção, ele não só recebeu do poder, ele pegou esse poder e essa unção e ele colocou em movimento. Amém, queridos? Você está pronto para colocar a unção de Deus em movimento? Se Deus quiser alcançar seu vizinho, sua vizinha, quem ele vai usar, irmãos? Ele vai usar você. Amém? Se Deus quiser curar um parente seu, quem ele vai usar? Ele vai usar você, queridos, e nós precisamos estar prontos para essas coisas. Então, Jesus não pegou da unção e ficou assistindo, vendo a vida passar. Como diz aquela música, sentado na poltrona de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, ele pegou da unção e ele correu com a unção. Ele botou a unção para caminhar. Ele foi cumprindo as profecias de Deus. Ele passou em Cafarnaum. Ele passou em Caná da Galileia. Ele foi passando por Samaria, pelos lugares, movimentando aquela unção. E por onde ele passava, irmãos, as coisas aconteciam. Jesus se movia e por onde ele se movia, as coisas aconteciam. Não é assim? Quando ele passou lá por Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, por onde um filho de Deus passar, o povo vai ver luz. Porque nós carregamos a unção de Deus conosco. É importante nós nos movermos naquilo que Deus entregou para nós. Amém, irmãos? Às vezes ficamos acanhados, entendemos que é só para os pastores, só para os profetas, é só para o ministro de música, não, é só para o diaconato. Não, queridos, é para mim e para você. Nós carregamos a unção de Deus. Então, se nós carregamos a unção de Deus, irmãos, nós devemos andar por toda parte. Então, Jesus, ele andou por toda parte. A Bíblia diz que ele não só andou por toda parte, ele andou por toda parte fazendo bem. Amém, irmãos? Sabe quando você está fazendo bem, você está cumprindo a obra de Deus na terra? Ele andou por toda parte fazendo bem. Não é interessante aquela parábola do bom samaritano? A Escritura diz que é a parábola do bom samaritano. Não é só um samaritano, é o bom samaritano.
Por quê? É muito interessante, irmãos, esse texto, porque a Bíblia diz que passou um sacerdote, mas ele estava ocupado demais. De repente tinha uma igreja para cuidar. De repente tinha tanta coisa, ele tinha que colocar as cadeiras em ordem, ele estava pensando no novo ar-condicionado, ele estava pensando na sala dos adolescentes, ele estava pensando em um novo prédio. E a Bíblia diz que havia alguém à beira do caminho, precisando de auxílio, precisando que alguém estendesse a mão, mas ele estava muito ocupado. E aí ele não conseguiu atendê-lo. Depois passou um levita, que nós traduzimos para os dias de hoje, né? O levita, e dizemos que é um cantor, um músico, que de repente passou ali com seu violão, tocando, e disse, rapaz, não dá não, porque eu tenho que ir para o ensaio. Se eu chegar atrasado no ensaio, a Michelle, ó. E aí não atende, mas a Bíblia diz que passou um bom samaritano, irmãos, e esse bom samaritano fica registrado nas Escrituras. É claro que a parábola é uma parábola, está trazendo à luz o que Jesus é e o que os seus irmãos devem ser. Amém, queridos? Então ele andou por toda parte fazendo bem. Eu e você, nós fomos cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito de poder para fazer o bem, irmãos. Para fazer alguma coisa. Quando eu falo fazer alguma coisa, irmãos, eu estou falando de se movimentar mesmo, de ser intencional em se mover. De ser intencional em ajudar alguém, queridos. Às vezes a capacidade não está em você, mas está em outros. Mas só a tua disponibilidade de ir buscar um, ir buscar outro. Eu lembro de um irmão que eu conheço, ele congregava em uma determinada denominação e que ele saía nas casas dos irmãos arrecadando cesta básica. Ele ia nas casas dos irmãos, ele ia lá bater na sua porta. Irmão, eu vim arrecadar aí alguma coisa, tem um irmão nosso precisando aí de ajuda. E ele passava na casa de um por um, arrecadando, irmão, cesta básica para entregar para um necessitado. Sabe, isso requer movimento, requer um investimento, isso exige tempo de alguém. E de repente esse irmão, na verdade ele nem crê da maneira que eu creio, ele é de uma outra denominação, mas de repente ele nunca impôs as mãos sobre ninguém para ser curado. De repente ele nunca orou por ninguém, porque ele não se acha digno de orar por alguém. Mas o que ele está fazendo, irmãos, é obra de Deus. Amém? Então Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Diga todos. Diga de novo todos. Porque como é rápido o nosso julgamento. Irmã fulana pediu ajuda. Mas a irmã fulana está sempre pedindo ajuda. A irmã não quer nada. Nós julgamos os nossos parentes. Já viu como julgamos os nossos parentes? Porque não quer nada com a vida. Porque não quer ajuda. Irmãos, não existe ninguém que não queira ajuda. Não existe ninguém que não queira sair de uma posição ruim. Então, quando a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos, em momento algum você vai ver Jesus julgando alguém. Os caras trazem lá para testar Jesus, eles trazem lá uma mulher que foi pega em flagrante. Não foi alguém que falou. Ela foi pega em flagrante mesmo. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei diz que nós temos que eliminá-la. A lei diz assim, Jesus não quebra a lei. Eles queriam testá-lo para saber o que ele ia fazer, porque ele andava por aí fazendo bem, e quem carrega o mal dentro de si não gosta de ver o bem sendo feito. Aqueles homens da época, eles andavam no mal, porque eles ainda não tinham nascido de novo. O que eles queriam era condenar aquela mulher, e queriam experimentá-lo, para saber se ele quebraria a lei. Ele quebrou a lei? Não. Ele simplesmente falou, se vocês não tiverem pecado nenhum, que às vezes é fácil para a gente julgar as pessoas, se vocês não tiverem pecado nenhum, então atirem a pedra primeiro nessa mulher. É interessante, a Bíblia diz que eles foram se retirando um, a começar dos mais velhos. Eu costumo dizer que é porque eles já tinham mais tempo, já tinham pecado mais, né? Os mais velhos já pecaram mais do que os mais novos, a começar dos mais velhos até os mais moços. Eles começaram a se retirar e não houve ninguém que condenasse aquela mulher. E Jesus olha para ela e diz,
Onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém. Só ficou ele, porque ele era o único que podia julgá-lo. De fato, ele era perfeito. Então ele podia condená-lo. Mas ele disse, eu também não te condeno. Vai, não peque mais. Porque nós, irmãos, filhos de Deus, que carregamos Deus dentro de nós fomos chamados para fazer o bem. Nós fomos chamados para salvar pessoas. Nós fomos chamados para entregar palavras que transmitam graça aos que ouvem. E não condenação, irmãos. Quantos já ouviram falar de alguns pregadores que dizem, não aceitar, vai para o inferno. A pessoa diz, rapaz, que palavra dura é essa? Eu me lembro de um dia, meu irmão estava caminhando comigo, e nós encontramos um irmão crente, nós ainda não éramos crentes. E o irmão disse a ele assim, aí rapaz, você não vai na igreja não? E meu irmão falou, rapaz, eu vou lá. Ele disse, vamos hoje. Aí o meu irmão disse assim, hoje eu não vou não, que eu estou com uma dorzinha na perna aqui. Aí o irmão disse para ele assim, e se Deus tirar a tua perna? Aí ele olhou assim de cima a baixo para o irmão e falou, rapaz, eu não vou hoje. Se ele tirar, eu não vou porque eu vou estar sem perna, né? E depois ele foi comentando comigo, ele falou, rapaz, que Deus é esse que esse povo crê que tira a perna dos outros? Não, irmãos, Deus não tira a perna de ninguém não, amém? Aleluia. Depois de Cristo, Cristo ascendeu ao céu e ele deixou o Espírito Santo dentro de nós, ele deixou o Espírito Santo para nós, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, vocês já sabem que se cumpre a profecia de Joel. O Espírito Santo desce sobre a terra e enche todos. Diga a todos. O Espírito Santo enche todos. O Espírito Santo não andou por aquela sala olhando assim, deixa eu ver esse aqui. Leu a Bíblia hoje? Se leu, eu vou descer sobre ele. Esse aqui, tem orado direito? Rapaz, não sei não, hein? Ou está comendo demais? O Espírito Santo não andou pelo aquele lugar examinando as pessoas, não, irmãos. O Espírito Santo veio e a palavra de Deus se cumpriu. Ele encheu todos os que estavam naquela casa. E o Espírito Santo foi dado para todos, porque Joel já tinha dito que o Espírito, quando viesse, encheria todos. Todos seriam cheios. Nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós somos cheios de poder. Nós só precisamos compreender a posição. Nós não podemos nos comportar de qualquer jeito. Sabe, irmãos, eu jogo futebol com a galera. E aí, vocês entendem o termo galera, né? Posso falar porque eu sou bem jovial. Posso falar galera. Então eu jogo futebol com o pessoal. E jogar futebol com gente é muito legal, irmãos. Muito legal. De vez em quando saem umas caneladas braba lá e um chama o outro de santo. Essas coisas no futebol. E naquele futebol eu preciso estar lá, mas mesmo sendo um jogador lá, eu sou só mais um, eu preciso compreender a minha posição. Eu carrego o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu carrego um nome que eu tenho que zelar por ele. Eu preciso zelar pelo nome. Uma falha minha, irmãos, e o mundo vê. Uma falha minha e o mundo vê, e o mundo é rápido para condenar. Esses dias eu encostei no menino lá, o menino brincalhão falou assim, rapaz, tu não era crente e tal? Eu falei assim, rapaz, quer brincar, brinca só com a pessoa, não brinca com as coisas de Deus, não, porque o negócio é sério. Mas sabe por onde nós andarmos? No nosso trabalho, na nossa casa, no futebol, numa brincadeira de família, ei, nós carregamos um poder dentro de nós, nós precisamos honrar essa posição, irmãos. Precisamos honrar essa posição. Você está comigo? Você vê essas cadeiras pretas aqui na frente? O que elas significam? As cadeiras não são pretas, é a capinha, né? O que significa essas cadeiras? São reservadas. E por que você não sentou nela? Existem pessoas que foram escolhidas para sentar nesses lugares. Certo? Isso aqui é só uma administração nossa, irmãos, mas com respeito ao Espírito de Deus, você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para receber o Espírito de Deus. Você foi escolhido para carregar o Espírito de Deus. Existe uma posição em Deus que é sua. E você precisa assumir ela, compreender ela e andar nela, irmãos.
É necessário andar no Espírito de Deus. Diga, andar no Espírito. Às vezes algumas pessoas entendem que andar no Espírito é andar como a história de... Alguém já ouviu a história de Kathryn Kuhlman? Que andou um pouco assim, saiu do altar e andou... Eu não vou arriscar não, tá, irmão? Eu não estou nesse nível, não. Ela saiu do altar e andou assim para frente, assim. Você já ouviu essa história? Eu não vi, eu não estava lá, mas eu já ouvi essa história. Mas às vezes algumas pessoas pensam que andar no Espírito é andar a um palmo do chão, Marcelão. Sem tocar no chão. Eu estou andando no Espírito. E aquele vento elemental. Algumas pessoas pensam que andar no Espírito é algo extraordinário. Sim, é. Quando você compreende que você é uma pessoa escolhida por Deus, foi cheio do Espírito Santo dele, e você é habilitado para andar nesse Espírito. Amém, queridos? Andar no Espírito é ter uma vida comum, cheia do Espírito Santo. Andar no Espírito é deixar o Espírito te conduzir nos teus negócios, na tua casa, no teu casamento, na criação dos teus filhos, nos teus relacionamentos interpessoais. Aí a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 5, e versículo de número 16, vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Então, andar no Espírito é não agradar a sua carne. Aleluia. Quantos pegaram junto no nosso jejum? Você não faz ideia o quanto é difícil para mim abrir mão do cafezinho preto de manhã. Para alguns é fácil, para outros não. Alguns nem conseguem. Porque, pastor, eu trabalho. Eu também, irmãos, relaxa. Mas abrir mão da sua própria carne, abrir mão de uma paixão sua, abrir mão de um desejo carnal que você deseja, mas você não pode fazer. Pastor, que desejo carnal é esse? Porque tem gente que pensa que desejo carnal só pende para o lado de sexualidade. Não, irmãos. Desejo carnal de falar de alguém. Desejo carnal de denegrir a imagem de alguém. Quando eu falo alguém, pode ser o governo. Ou ninguém nunca teve o desejo de denegrir. E aí a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfaçam as concupiscências da sua carne. Andai no Espírito, aí está todo mundo lá atacando o governante. E você diz: rapaz, eu não vou participar dessa conversa. Eu não preciso participar dessa conversa. Mas se as coisas piorarem, vai piorar para você também. Irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. Você agora é membro do reino dos céus. Tá bom? Você agora faz parte do reino dos céus. Você está na terra, mas você não é da terra. Jesus fez essa oração. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. Deus pode mudar tudo por sua causa. Amém, irmãos? Deus muda tudo por sua causa. Tem passagem bíblica, irmãos, que Deus mandou um corvo levar carne para o profeta. Corvo é carnívoro, você está comigo? Então Deus pode pegar um corvo carnívoro e levar carne para alguém. O peixe vomitou Jonas. Ele já tinha comido. A barriguinha estava cheia. Mas ele vomitou Jonas, ele teve que devolver. Então, irmãos, Deus pode mudar tudo só por sua causa. Não fica preocupado, não. Aí, se você estiver andando no Espírito, você anda tranquilo, você anda em paz. Você não anda dando ocasião à sua carne, irmãos. No versículo 25 do Gálatas 5 vai dizer a mesma coisa. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não é só eu dizer que sou cheio do Espírito. Não é só eu cantar, eu sou cheio do Espírito. É eu andar nele, em todo tempo. É eu estar no meu trabalho, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, glorificando ao Senhor, orando em todo tempo no meu trabalho. Irmãos, eu oro para Deus me ajudar a fazer coisas que eu já sei.
Quantos aqui tem o hábito de orar quando vai trabalhar? Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda nesses negócios, Pai. É tanta planilha. Me ajuda com essas planilhas. Você já sabe fazer, Deus já te deu a habilidade, irmãos, mas quando tu ora, o negócio fica mais fácil. As coisas ficam mais fáceis. Você encontra onde está o problema, onde está o defeito, ninguém está encontrando. Aí você vai lá e fala, Senhor, eu estou indo no poder do Espírito. Eu creio, eu estou indo no poder do Espírito. Quando eu chegar lá, o problema está resolvido. Porque eu estou indo no poder do Espírito, eu estou indo na confiança do Senhor. Aí você vai lá e todo mundo diz, uau, você é o máximo. Você diz, não, eu orei antes para chegar até aqui. Quando você chega lá, às vezes é um parafuso. O negócio está lá causando problemas para um monte de gente. Aí você vai debaixo do Espírito, orando ao Senhor, confiando no Senhor. Quando você chegar lá, era esse parafuso aqui. Ó. Você gira com a mão e resolve o problema. Aí as pessoas, uau. Glória a Deus pela tua vida. O nome de Deus é glorificado por vossa causa. Amém, irmãos? Quando você anda no Espírito, se você tem o Espírito de Deus, você deve também andar nele. Alguns se acovardam, irmãos, em alguns aspectos. Quantas vezes, se eu perguntar isso aqui, se eu pedir para você levantar as mãos, eu creio que haverá muitas mãos levantadas. Quantas vezes o Espírito Santo te deu uma inclinação e você ficou acovardado, se perguntando se era isso mesmo? Quantas vezes Deus deu uma direção para você e você ficou, será? Sabe, irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. E se você confiar nele, você vai dar o primeiro passo, ele vai pegar junto e as coisas vão acontecer. Paulo falou para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder. O que é poder, querido? Vamos lá, irmã, aperta esse botão pretinho ali que está do seu lado ali, por favor. Nós temos 2 ventiladores aqui na parede. Ele tem poder para se movimentar, irmãos, mas alguém tem que apertar o botão. Existe uma energia ali a ser liberada. Você pode desligar, irmão, eu só queria mostrar, porque o povo já vai ficar com frio aqui. Existe uma energia ali a ser liberada. Obrigado, irmã. Mas ela só vai funcionar quando colocada em movimento. Sabe, queridos, nós somos a igreja de Deus na terra. O poder de Deus na terra está em nós. Mas só pode ser liberado quando colocado em movimento, irmãos. Eu e você é aquele pitor preto. Eu e você somos o pitor, é nós que colocamos o poder de Deus em movimento na terra. Se quisermos ver grande avivamento na terra, irmãos, nós vamos precisar nos movimentar. Pastor, como eu me movimento? Você começou bem essa semana. Jejum e oração. Você começou bem. Deus vai te dar tanta direção, irmãos. Deus vai te dar tanta direção. Haverá uma sensibilidade tão grande. Porque o jejum e a oração já é um movimento. Você já está colocando sua carne em sujeição. E dizendo, esse tempo aqui é do Senhor. Esse tempo é do Senhor, eu quero caminhar no Senhor. Nesse tempo, eu quero caminhar no Senhor, eu quero receber do alto. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, eu quero a intimidade de Deus. Na intimidade de Deus, Ele vai revelar para você como Ele quer a tua vida, irmãos. Como Ele quer que você se mova e o que Ele quer que você alcance. A intimidade de Deus, irmãos. Não é legal a intimidade? Aleluia. Nós temos muitos conhecidos, muitas pessoas em nossa volta, mas nós não temos intimidades com todos. De parar e conversar, de abrir para essa pessoa os nossos projetos. Deus quer abrir os projetos dele para você. Ele quer intimidade contigo. Então, quando você se move para ele, você já está colocando o poder dele em movimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. O poder de Deus, ele nos fortalece. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo de número 16, por favor. Efésios 3, 16.
Nesse texto, o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso, né? Ele está dizendo para os efésios como ele costuma orar por eles, né? Ele diz, olha, desde do dia em que eu ouvi falar do amor de vocês, da fé de vocês, eu vou traduzir isso em outras palavras, eu ouvi falar que existe poder aí, existe algo bom aí, entende? Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando sempre de vocês nas minhas orações. Aí ele fala para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Com o intuito de quê? Com o intuito, irmãos, de nos abrir os olhos, iluminar os olhos do nosso entendimento. Às vezes, você está cheio de poder concentrado, mas ainda não sabe como apertar o botão. A Bíblia diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Nós podemos traduzir isso para até o momento em que o profeta é menor, em nada ele difere do servo. Até o momento em que o apóstolo é menor, em nada difere do servo. Até o momento em que o evangelista é menor, em nada ele difere do servo. O que quer dizer isso? Que às vezes nós temos um poder, irmãos, dunamis em nossa mão, algo explosivo, algo para fazer coisas grandes, mas nós ainda não estamos preparados para isso, amém? Como nós vamos nos preparar para isso? Nos enchendo de Deus, irmãos. Isso que você está fazendo hoje é algo muito sábio, você está se enchendo da palavra de Deus, você está sendo fortalecido por dentro. Aí Paulo disse, iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a riqueza da glória da sua herança nos santos. E no versículo 16 desse texto, ele diz, capítulo 3, versículo 16, eu estava em Efésios 1, capítulo 3, 16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder. Eu estou falando da primeira oração de Paulo, estou na segunda. Que sejais fortalecidos com o poder, que sejam fortalecidos com o poder. Então há um desejo de Deus que nós sejamos fortalecidos com o poder, mas na verdade o poder já está dentro. Como é que eu sou fortalecido com o poder? Me alimentando das Escrituras e sabendo verdadeiramente como funciona isso, como eu movimento isso, como eu coloco o poder de Deus em movimento na minha vida e através dela. Porque Deus não quer entregar o poder dele só para você, Ele quer que se mova em você e através de você. Amém, irmãos? Quantos aqui, quando foram alcançados, alguém pregou o evangelho para você? Alguém te convidou? Alguém te levou? Alguém foi te buscar em casa? Alguém foi até a sua casa compartilhar? Não é assim? Ei, irmãos, graças a Deus por esse alguém. Graças a Deus que Deus levantou um alguém para a minha vida. Mas hoje eu sou alguém de alguém. Aleluia. Hoje é a minha vez de fazer algo. Porque, irmãos, o entendimento chegou, nós crescemos, nós estamos aqui cheios do poder de Deus. Ei, nós estamos transbordando desse poder. Amém. Aleluia. Nós estamos transbordando desse poder para alcançar alguém. O Evangelho de Deus, irmãos, existe uma vertente perigosa. Nós crescemos demais nas Escrituras. Crescemos demais na palavra. Somos conhecedores demais. Você sabe disso, né? O verbo da vida é assim, o pregador, ele começa o versículo, você termina. Quando o pregador está falando um versículo que está no lugar errado, você diz, o pregador está perdido. Porque você sabe. Olha, vamos lá, irmãos, lê aí. 1 Coríntios 2, diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Peraí, 1 Coríntios 2? Você sabe que não está lá. Cheio da palavra. Cheio do conhecimento, mas nós precisamos, irmãos, mergulhar um pouco mais. Nós precisamos buscar um pouco mais, nós precisamos mais experimentar das manifestações desse poder. Sabe, irmãos, a palavra ela é poderosa por si só, mas nós precisamos experimentar da unção de Deus dentro de nós. Para que a palavra, quando ela saia da nossa boca, ela transmita, ela saia com poder, irmãos. Poder transformador. Jesus Cristo disse assim, olha, se você crer, você vai dizer a um monte. Ei, como? Se a unção não pegar junto. A palavra que sai da nossa boca, irmãos, ela tem que sair com poder.
para circunstâncias mudarem, para mudar situações, para tirar a montanha da frente. A palavra que sai da nossa boca tem que ter poder, não pode ser meramente conhecimento. Porque se for só conhecimento, irmãos, se você ensinar o papagaio a falar, ele fala. Você sabe disso? Ensina o papagaio a orar o Pai Nosso, ele aprende a orar o Pai Nosso. Só conhecimento não vai resolver, irmãos, se não houver unção dentro de nós, se nós não compreendermos que quando nós falamos, de fato o poder é lançado, e aí vai acontecer. Amém? Paulo, irmãos, ele foi o autor de mais livros, o escritor de mais livros no Novo Testamento, e ele deixa alguns textos nos mostrando que não é só de palavra, tem que haver poder envolvido. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 20 diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amém, queridos? Não em palavra. Irmãos, eu sou pastor de ofício. A unção que eu recebi de Deus é a unção pastoral. E eu acho muito interessante. Eu já preguei o evangelho para pessoas que eu ensinava a Bíblia inteira para a pessoa. Sentado, conversando com a pessoa, falava, rapaz, a Bíblia diz isso, 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 e Deus quer te ajudar no teu casamento nisso, 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 e Ele quer te ensinar nos teus filhos isso, 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 e a pessoa, uau, que legal. E eu falei, rapaz, vamos um dia lá na igreja para você aprender mais, cara. Não, pô, é tão bom aqui, a gente conversa. De repente vem um evangelista, com a unção de evangelista. Aí diz para o cara assim, rapaz, Jesus te ama, e Ele tem uma obra na tua vida. Aí o cara começa a chorar, se arrepende dos pecados, vai para a igreja. Rapaz, o que ele fez? O que é que ele tinha? Ele tinha unção específica para atender aquela demanda. Você entende isso? Aí ele fez a parte dele, ele foi lá, Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Já viu que pessoas se convertem com isso? Aí eu e tu quer pregar a Bíblia inteira para a pessoa. De Gênesis a Apocalipse, entregando tudo assim, ó, o remo inteirinho. A gente pega 2 anos de remo e entrega para uma pessoa. Aí a pessoa diz, uau, que legal, a escola lá é boa, né? A igreja de vocês é legal, né? Mas ela não está nem aí, não mudou a vida dela, não. Aí chega o evangelista, na unção do evangelista. E diz, ó, Jesus quer mudar a tua vida, cara. Jesus quer te tirar do cativeiro. Rapaz, nunca soube que o cara estava no cativeiro. Mas o evangelista já fala, Jesus quer te tirar do cativeiro. Aí o cara começa a chorar, se entrega, as algemas quebram, e o cara vai para o Senhor. O cara pregou a palavra inteira? Não, ele só falou, Jesus quer te salvar. Mas quando ele falou, a unção do evangelista acompanhou. Entende isso? Existe uma unção específica na minha vida e na tua vida, irmãos, que pode transformar vidas. Que pode transformar pessoas. Mas relaxa, não me sinta um fracasso por isso, não. Porque eu já, no meu ofício, irmãos, uma palavra já mudou muitas vidas, já salvou muitos casamentos, já restaurou muitas famílias, já sustentou muita gente. Entende isso? Por quê? Porque quando lançada a palavra sai com poder. E o poder é que transforma. Amém, irmãos? Tem um texto bíblico que diz que se eles não verem os sinais, jamais se converterão. Que sinais são esses? A unção. A unção que você carrega. A unção que você carrega. Você chegar em um lugar e a pessoa dizer assim, rapaz, eu estou com a minha cabeça explodindo, a cabeça está doendo muito. E você dizer assim, rapaz, posso orar por você? Aí você só põe a mão assim e diz, Jesus, eu creio que se eu impor as mãos, ele será curado. Eu te dou graças. Amém. Aí você sai. A pessoa diz, rapaz, a dor de cabeça foi embora. Você fez alguma coisa demais? Preguei a palavra inteira? Não. Me pus as mãos, orei. 2 palavras, dor de cabeça foi embora. Pastor, eu estou numa crise financeira terrível e as coisas... Eu oro em nome de Jesus, que a partir de hoje coisas vão acontecer na tua vida e as coisas vão mudar. Aí no dia seguinte a pessoa já, pastor, 2, 3, 4 promoções chegaram.
Chegou recurso de onde eu não esperava. Recebi uma herança. Eu disse, amém. Glória a Deus. E eu pensando, quando vai chegar a minha vez? Orando pelos outros e as coisas acontecendo. Mas a unção, irmãos, na nossa vida muda de fato a vida de pessoas. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo também diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Então ele disse, o nosso evangelho não chegou até vocês só em palavras, mas no poder, no Espírito Santo. Entende, irmãos? Nós somos cheios da palavra. Eu não consigo esquecer, irmãos, uma vez que eu fui a uma conferência em Campina Grande, pastor Edmilson ministrou naquela conferência, pastor Edmilson é lá de Pedra de Guaratiba, e ele ministrou naquela conferência, e ele falou sobre o pão e o vinho, e ele colocou o pão como a palavra, e o vinho como a unção, e ele disse, tem muitos crentes verbianos, que estão se enchendo de pão e estão se engasgando. Por quê? Porque o verbiano, ele já entendeu que ele não precisa mais nem dobrar o joelho para orar. Então ele ora, Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu dia, amém. E está tudo certo, ele já entendeu isso. Alguns, por falta de entendimento, estão mais dando ordem em Deus do que falando com ele. Eu declaro, Deus, vai acontecer, você vai fazer. Verbiano, irmãos. Deus, você vai fazer. E, rapaz, a tua autoridade é para o Satanás, tá, irmãos? Você é autoridade diante das trevas, principado e potestade. Pode falar para Satanás, Satanás, você vai sair. Agora com Deus você fala, Senhor, me ajuda, por favor. Senhor, me ajuda. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso, o Senhor pode me ajudar. Ele pode. Não mande em Deus não, dê ordem no capeta. Mas não mande em Deus não. Deus é que manda em você. 3 amém. Mas é verdade, Deus é que manda em você. Não confunda as coisas, irmãos. Porque Deus não vai receber ordem sua. Todas as outras coisas vão, porque Deus está dentro de você. E quando você fala com as coisas, é Deus falando através de você. Mas quando se referir a Deus, dobre seu joelhinho lá. Adore-o. Reconheça a sua dependência. E diga, Senhor, eu sou seu, você é meu. Eu preciso de você, Pai, quer seja para curar um camarada com câncer terminal, quer seja para apertar um parafuso de uma bicicleta. Eu preciso do Senhor, tanto para as coisas extraordinárias quanto para as coisas simples. Eu preciso do Senhor. E quando você buscar desse vinho, irmãos, quando você se encher desse vinho, aí sim, quando você lançar o pão, quando você lançar a palavra, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque é você e Deus no negócio. Amém, irmãos? Então, só a palavra não vai atender se você não estiver cheio da unção. Cheio do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. É o mesmo apóstolo Paulo, irmãos, instruindo as igrejas. Ele diz, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Então, mesmo em fraqueza, nós vivemos pelo poder de Deus. Amém, queridos? Mesmo em fraqueza, quando eu brinquei aqui dizendo, olha, às vezes nós estamos passando por uma fraqueza. Aí você está passando por uma fraqueza, uma situação financeira difícil, de repente vem alguém e diz assim, rapaz, minhas finanças estão quebradas. Aí você diz, deixa eu orar por você. E você crê naquilo que você está orando. Pai, eu creio que se eu orar por esse irmão, o Senhor vai abrir as portas para ele, Pai. Eu creio na sua bondade, abre as portas para ele. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aí no dia seguinte você ouve, Deus abriu as portas para mim. Porque você orou, Deus abriu as portas para mim. Aí você diz, rapaz, mas a minha vez ainda não chegou. Mesmo em fraqueza, você carrega o poder de Deus para alcançar outras vidas, irmãos. Mesmo em fraqueza,
Às vezes é a sua coluna que está doendo, mas você vai orar por outro, que vai endireitar a coluna dele. Você está comigo? Mesmo em fraqueza, e fique tranquilo, Deus vai curar a sua também. Aleluia. Quantos já foram curados por Deus aqui? Aleluia. Não foi só uma vez não, foi várias. Amém, porque nós temos um corpo corruptível. Várias vezes meu corpo precisou do auxílio divino para ficar curado e aconteceu. Amém, irmãos? 1 Coríntios 2,4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, palavra persuasiva de sabedoria, irmãos, não é o suficiente, mas o poder de Deus é necessário. Amém, irmãos? Aleluia. De repente, coisas, irmãos, ainda não desprenderam na nossa vida, porque nós não compreendemos isso ainda. Estamos cheios da palavra, mas estamos andando baseado no conhecimento natural, irmãos. O poder de Deus pode mudar vidas. Aleluia. Uma vez eu fui a uma determinada igreja, eu gosto às vezes aleatoriamente. Irmãos, eu nunca fico sem fazer nada. Eu fico incomodado quando eu estou sem fazer nada. Então, aleatoriamente, eu estou um dia de folga, andando por algum lugar, eu vejo uma igreja aberta, eu digo, rapaz, eu vou ali. Eu entendo que a igreja é a casa do meu pai, tá? Aí eu vou a uma igreja, daquelas igrejas bem tradicionalistas mesmo. E aí eu vejo aquelas igrejas que dizem assim, a palavra está contigo. Quando já foi numa igreja dessa? E de repente eu sentado ali, a pessoa que estava aqui na frente olha uma irmã e diz, a palavra está com você. A irmã se levanta, tremendo. Aí vem até aqui à frente, com a Bíblia dela na mão. Ela coloca a Bíblia em cima do púlpito e diz, irmã, lê um texto para mim porque eu não sei ler. Aí a irmã vem e lê um texto que está no coração dela. Ela pega um texto ali, ela escolheu um texto, eu posso ler um salmo? Pode, então lê um salmo. Aí a irmã lê um salmo para outra que não sabe ler. Aí a outra que não sabe ler começa a entregar uma palavra da parte de Deus com base naquele salmo que foi lido pela irmã. Irmãos, e a gente consegue, é palpável o poder naquele lugar. É palpável. Quer dizer, a palavra está com você, mas eu não sei ler. Escolhe uma palavra para mim. Então ela escolhe a palavra. E a irmã que se levanta no poder de Deus, ela começa a ministrar pela igreja. E é palpável, você consegue sentir o ambiente, irmãos. Sabe, a pessoa não se perde, ela não está ali aleatória, mas no poder de Deus ela vai pregando e você consegue sentir o ambiente. Se não é o poder de Deus em manifestação, eu não sei o que é, irmãos. Sabe? E quantas pessoas, irmãos, eloquentes, às vezes a gente vê pregar, desculpa falar, mas às vezes a gente vê pregar algumas pessoas tão eloquentes que você não percebe, não sai nada dali. A pessoa entrega a Bíblia daqui até aqui e não sai nada, você não percebe nada. É só letra. Sabe que se você pesquisar, hoje o ChatGPT te dá uma pregação. Se você quiser. Conselho para os pregadores, por favor, busque no Espírito Santo. Se eu souber que você está buscando no ChatGPT uma pregação, você não prega mais nessa igreja. Por favor, tá bom? Quando você for convidado, busque no Espírito. Seja um versículo, 2 versículos, mas busque no Espírito, tá bom? Mas, irmãos, às vezes as pessoas querem entregar algo tão eloquente, mas se não tem poder, não existe. Essa é a diferença, irmãos, quando nós somos imaturos, vou dizer assim, tá bom? Quando nós somos imaturos, não se ofenda, se você estiver nessa situação, nesse momento. É assim, irmão Caio, rapaz, vou usar o Caio aqui, que o Caio não é imaturo. Irmão Caio, eu queria que você pregasse para nós amanhã. Mas amanhã, pastor, está muito em cima. Por quê? Porque ele vai ter que estudar para pregar.
Ele vai ter que preparar, ele vai ter que ir nas apostilas do Rema para poder preparar uma pregação. Realidades da nova criação. Ele vai pregar sobre realidades da nova criação. Ele vai entregar a apostila para a gente. Mas quando chega num nível de maturidade, aí nós falamos para ele assim, rapaz, a pregadora não veio, tu assume aí para nós. Aí ele diz, assumo. Porque ele não está confiando em nada que ele preparou. Graças a Deus por isso. Porque se preparar talvez não saia tão bom quando acontece esses de repentes. Porque o de repente, você diz assim, assumo. Aí você vai ali, dá uma voltinha ali no banheiro, vai ali na sala do lado e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, fala o que você quiser falar com eles. Porque eu não faço ideia de por onde começar. Aleluia. Aleluia. Algum pregador já teve essa experiência? Senhor, o que você quiser falar com eles, fala, porque eu não faço ideia de por onde começar. Mas sabe, queridos, você tem uma vida de oração. Você tem uma vida de estudo, você tem uma vida de devoção. Você está abastecendo do poder de Deus, irmãos, diariamente. E quando você se abastece diariamente, quando precisar correr, você vai ter combustível para isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu estou, que eu preciso acabar isso aqui em 5 minutos. Aleluia. Aleluia. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. Nós já falamos sobre isso. Eu quero fechar com isso, irmãos. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim, o Senhor da esperança vos enche de todo gozo e paz, e no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder de Deus. Então, no poder de Deus, nós precisamos esperar sempre mais. Ricos de esperança. Porque Deus é um Deus mais do que suficiente. Deus, ele é ilimitado. Os lugares que você não pode chegar, Deus pode. E deixa eu te dar uma notícia, ele já está no teu futuro. Deus já está 5 anos à frente, ele já está 10 anos à frente. Amém, irmãos? Ele está pronto para te levar até lá. Então, a nossa esperança deve estar no poder de Deus. Nós precisamos caminhar no poder de Deus, olhando para frente, dizendo, vai acontecer tudo o que Deus tem designado para mim. Honrando a posição, irmãos. Honrando a posição. Andando e fazendo no poder do Espírito. Amém, queridos? Porque nós fomos chamados para andar nesse poder. Amém, irmãos? Eu creio que Rosane virá na semana que vem. Está tudo certo com ela, amém? Só para você saber, está tudo certo com ela. Hoje foi um extraordinário, ela havia me avisado. Mas semana que vem ela virá e dará continuidade nesse ensino com a excelência e a unção que está sobre a vida dela para ensino. Amém, irmãos? Rosane é professora do Rema, nós já recebemos muito da vida dela. E nós cremos que receberemos ainda para a semana. Fique em pé, eu quero orar com você.